Mais um vídeo aqui da Palavra de Deus. Vamos ver o que é que a Palavra do Senhor nos ensina agora nesse momento, né? Vamos ler aqui em Miqueias 6, versículos do 6 em diante. O que Deus exige. O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? Aqui diz o pregador, né? O que é que eu levarei quando for adorar o Senhor? O que oferecerei ao Deus Altíssimo? Será que deverei apresentar a Deus bezerros de um ano para serem completamente queimados? Será que o Senhor ficará contente se eu oferecer milhares de carneiros ou milhares e milhares de rios de azeite, né? Ou milhares de rios de azeite? Será que deverei oferecer o meu filho mais velho como sacrifício para pagar os meus pecados e as minhas maldades? Aqui ele está perguntando, será que é que Deus vai exigir? Será que tenho que entregar muitos carneiros, né? Muitos bois para ser mortos por os meus pecados? Será que tenho que entregar o meu filho mais velho também para morrer, para servir de sacrifício ao Senhor, para morrer no meu lugar, para pagar os meus pecados? Vamos ver. O Senhor já não nos mostrou, aqui diz ele, o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. E é direito que amem uns aos outros com dedicação e que vivamos em humildade e obediência ao nosso Deus. Aqui está falando, né? Que Deus não quer que antigamente, né? Para quem não sabe, Deus, as pessoas tinham que levar novilhos, né? Sem defeito, né? E tinham que levar carneiros também sem defeito para ser mortos, ser sacrificados no altar, né? E ser mortos para pagar os pecados das pessoas, né? Que cometiam os erros. Os sacerdotes faziam esse trabalho de sacrificar os animais para pagar os pecados. Qualquer pessoa que cometesse um erro tinha que levar um carneiro ou um novilho, né? Que é um bezerro, para ser morto lá, degolado no altar do Senhor, para poder pagar os pecados. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha vindo ao mundo. Jesus não tinha morrido por nós. Então, o sangue de cordeiro simbolizava o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, né? Para salvar e nos purificar do nosso pecado, para perdoar os nossos pecados, que ainda não tinha acontecido, por isso que ele necessitava disso. Mas o profeta já está dizendo aqui, Deus quer mesmo é que amamos uns aos outros. O direito nosso, ele está dizendo aqui, o direito de cada um é amar uns aos outros, com dedicação. E vivamos em humildade, tá vendo? E a obediência a Deus, que devemos amar uns aos outros com dedicação, com respeito, e viver em humildade, sermos humildes e ser dedicados a Deus. Se você não ama os outros, não tem amor por ninguém, não tem humildade e nem se dedica a Deus, o que é que você está fazendo nesse mundo? Você não está fazendo nada de futuro aqui nesse mundo, nada. Você está vivendo nesse mundo por viver, por acaso, porque você não ama o próximo, não tem respeito por o próximo, não tem dedicação a Deus e não tem humildade. O que é que você está fazendo então nessa terra? A pessoa, para ser humilde, a pessoa diz assim, mas como é que eu faço para me dedicar a Deus? Para você se dedicar a Deus, a única coisa que Deus quer que você faça é amar uns aos outros. Em primeiro lugar, você deve amar uns aos outros, porque se você não amar a pessoa que você está vendo, você não ama quem você está vendo, como é que você vai amar a Deus se você nunca viu? A própria Bíblia diz isso. Como é que vocês podem amar a mim se não ama a quem vocês vê, vai amar a mim que vocês nunca viram? Então, em primeiro lugar, Deus quer que você ame o próximo, com dedicação, com respeito. E depois se dedique a Ele, tenha dedicação a Ele, porque se você não se dedicar a Deus, como você poderá se livrar das maldades desse mundo? Se você não se apegar com Deus, você não tem como se livrar das maldades desse mundo, das coisas erradas, dos pecados desse mundo. Para tudo isso, você tem que se dedicar a Deus e amar o próximo, com respeito, com dedicação. Isso é a única coisa que Deus quer. Ame uns aos outros como ama a ti mesmo. Esse é o mandamento de Deus.
Aqui diz assim, ó. Aqui diz assim, né? Que amar os outros com dedicação. Tem obediência a Deus. Aqui o versículo 9 diz assim: o Senhor está falando com a cidade de Jerusalém, e os que são sábios ouvem com respeito o que Deus está dizendo a ele. É o que ele diz. Ouve com respeito o que ele diz. O que ele diz. Tribo de Judá e moradores de Jerusalém, escutem. Aqui ele está falando que esse aqui é um livro profético. Esse livro aqui é profecia, é um livro profético. Aqui no caso está dizendo Jerusalém, mas aqui serve para todos nós, que serve para nós todos, para o povo de Israel e para nós todos. Por que lá em Israel agora está essa guerra braba lá com a Palestina? Porque o povo de Israel foram os primeiros a negar Jesus, né? Jesus nasceu no meio deles e eles não acreditam em Jesus como Filho de Deus, como Salvador do povo, e são poucos que crê. Para eles Jesus ainda vai vir. É por isso que está essa guerra lá, por causa da desobediência. Eles não obedecem a Deus, não respeitam Jesus Cristo como Filho de Deus, e aí vive sempre caindo em miséria, né? Sempre caindo em desgraça, né? Sempre a miséria cai sobre eles. Essas guerras lá agora matando pessoas inocentes, né? Que não tem nada a ver, mas isso é bíblico. Está aqui na Bíblia. A Bíblia profetiza tudo isso sobre Israel. É por isso que acontecem essas coisas. Isso aí é profecia de Deus. Nas casas dos maus, nas casas dos maus há riquezas, que eles ajuntaram desonestamente. Eles usam medidas falsas, que eu detesto. Aqui a Bíblia diz, né, que nas casas dos maus há riquezas, que eles ajuntam desonestamente, e eles usam medidas falsas, que eu detesto. Aqui está dizendo, né, que os ricos enricam desonestamente e usam medidas falsas, que dá nojo a Deus, né, que Deus detesta. Que a maioria dos ricos mesmo enriquece com medidas falsas mesmo, porque eles ganham dinheiro demais e não pagam um salário que presta para o funcionário, né? Para o funcionário quer pagar a mixaria e eles querem ter demais. Então Deus diz que eles ganham desonestamente, enriquecem desonestamente e usam medidas que Deus detesta. Por isso que a Bíblia diz que é mais fácil um rico um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Eu já vi que o negócio é impossível, quando não é fácil para um rico não. Por quê? Porque são desonestos. Aqui está escrito na Bíblia aqui, ó, enricam desonestamente. Uns enricam honestamente, né? Tem muitos que enricam honestamente, porque são honestos mesmo. Mas tem muitos que são desonestos mesmo. Quer enricar na desonestidade, né? Quer ter demais e não quer que os outros tenham nada. Isso aí é desonestidade e aproveitamento, né? Exploração. E Deus detesta esse tipo de pessoa. Como posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? É o que Deus está falando. Como eu posso perdoar pessoas que usam balanças falsas e pesos falsos? Quer dizer, como posso perdoar esses ricos que usam balanças falsas e pesos falsos? Que a maioria dos ricos faz isso mesmo. Usa balanças falsas e pesos falsos. Honestos são poucos. No meio de 100 tira 1 ou 2 ou 3 que é honesto. O resto nenhum é. Explora, o pobre explora, paga salário desonesto, enquanto ele está só enriquecendo, né? Enquanto ele quer ir só para cima, ele quer que o pobre vá só para baixo, né? Vai só se afundando. Tem muitos ricos que, se o pobre tiver 2 camisas, ele toma todas as 2 e deixa ele sem nenhuma, né? E Deus está olhando isso. Um dia ele vai pagar isso diante de Deus. Deus está achando que não vai pagar, não vai. Quem faz esse tipo de desonestidade vai pagar um dia diante de Deus. Porque Deus não deixa perder, Deus não deixa passar nada, né? Deus diz que nem o céu nem a terra passará diante dos olhos dele, sem que ele perceba. Em Jerusalém, as pessoas ricas exploram os outros. Exploram os outros. E todos os seus moradores são mentirosos e trapaceiros. Aqui ele está falando em Jerusalém, mas não é só Jerusalém, como ele disse, né? Isso hoje tem no mundo inteiro. Pessoas ricas, né, que exploram os pobres, exploram os outros. E diz aqui, e a maioria das pessoas são falsas.
são pessoas falsas e trapaceiras. São pessoas mentirosas, falsas e trapaceiras. Tá aqui, ó. Hoje não é assim? A gente quase não pode confiar em ninguém porque a maioria das pessoas são falsas, mentirosas e trapaceiras. Porque tá cheio no mundo aí de gente falsa, mentiroso e trapaceiro. De confiança aí no meio de 2000 achar um ou dois que você pode confiar em falar alguma coisa. A maioria é mentiroso, falso e trapaceiro, né? Tá aqui escrito na Bíblia aqui, ó. Não é eu que estou dizendo, não. Tá aqui, tá escrito aqui na Bíblia. E é Deus que está falando. Por isso, já comecei a castigar vocês. E por causa dos seus pecados, vou acabar com vocês. Por causa dos seus pecados, vou acabar com vocês. É que Deus diz. Por isso eu estou começando a castigar vocês. Por causa dos seus pecados, irei acabar com vocês. Com esses que são trapaceiros, mentirosos, falsos e enganadores, né? E exploradores, aproveitadores. Deus está vendo tudo isso, né? Deus está enxergando tudo isso de lá. É porque ainda não chegou o momento dele. Na hora que chegar, ele fará o que é necessário. Hoje o que mais tem são pessoas desse tipo. E Deus diz, e por isso eu vou acabar com vocês. Eu estou castigando vocês e acabarei com vocês. Vocês não terão comida suficiente e estarão sempre passando fome. Procurarão ajuntar riquezas, mas não poderão guardar nada. E se guardarem alguma coisa, farei com que seja destruída na guerra. É o que ele está falando. Por isso vocês juntam riquezas, né? Vocês ajuntam riquezas e querem guardar riquezas, né? Se vocês não vão conseguir guardar nada, por isso ficarão passando fome, passarão fome. E se conseguir juntar alguma coisa, eu farei o destruído, que seja tudo destruído na guerra. O que é que está acontecendo lá em Israel? Juntaram riqueza, esqueceram de Jesus Cristo, não tem respeito por Jesus, tem ele como qualquer um, não como filho de Deus, porque o Jesus deles para ele ainda vai nascer, para eles ainda vai vir. Jesus é da descendência deles, da terra deles, e eles não creem nele como filho de Deus. O que é que está acontecendo lá? As riquezas deles estão tudo indo de água abaixo, debaixo dos mísseis, das bombas, de lá daquele país lá. Estão sendo tudo destruído na bomba, e além disso, muitas pessoas inocentes perdendo a vida, né? Guerra na Ucrânia também, quanto tempo? Até hoje não acabou. Mais de ano e até hoje não acabou. E agora os palestinos também, guerra com Israel. Isso é cumprir as profecias de Deus. Isso aí pode acabar estourando uma guerra mundial a qualquer momento, por causa dessas guerras para lá. Isso é profecia. Então não adianta ficar juntando tesouro nessa terra aqui, que nem muitos ficam passando fome, vivendo vida miserável para juntar dinheiro. Você tem que comer aquilo que é saudável para a sua vida, aproveitar o que você ganha e não ficar juntando. Você pode juntar um pouco, né, para a hora da precisão, mas não guardar tesouro demais, porque a Bíblia diz que quem guarda tesouro demais nessa terra aqui já estará o seu futuro, né? Aqui estará seu tesouro. Quem se apega a bens materiais, aqui estará seu tesouro. No céu você não entrará, que você está pegado nos bens daqui e não dos do lado de cima, que é os de Deus. Esses daqui a traça vem, corrói, come e acaba, e você acaba ficando sem nada. E também no dia que você morre, você não leva nada. Você só leva a sua alma, o seu espírito, né? Se você tiver sido uma pessoa boa diante de Deus, a única coisa que você vai ter é a sua salvação. No dia da ressurreição, você ressuscitará, salvo, né? No dia da volta de Jesus. E se você se apegar só às coisas daqui e não às de cima, você nem isso você vai conseguir. Você vai ressuscitar, né? Após os 1000 anos, mas para ser destruído novamente no fogo, como a Bíblia diz. Ser reduzido a nada, a pó. Por quê? Porque você pegou os bens materiais aqui da terra. Que diz assim, ó: plantarão, mas não comerão nada. Esmagarão as azeitonas, mas não chegarão a usar o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Tudo isso vai acontecer, porque vocês imitaram os maus costumes e as maldades do rei Ori. Quer dizer, esse Ori era um rei que tinha lá. Imitaram as maldades, né? Todo mundo hoje está imitando as maldades do rei Ori. Até hoje estão imitando. Então Deus está dizendo aqui que vocês plantarão, mas não colherão. Esmagarão as uvas, mas
as azeitonas, mas não colherão o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Por quê? Porque o inimigo vem e destrói tudo. Deus permite que os inimigos venham e destroem, e você não vai conseguir ter nada. Por que já há muita seca aí, em tudo quanto é lugar? Seca para tudo quanto é lado, né? Aqui no Nordeste mesmo, seca demais aí, só seca, sol, e nada de chuva, só seca. Aqui mesmo, né, na Bahia, seca, é sol quente, muito calor e muita seca. E até hoje não choveu, né? Por quê? Porque as pessoas pensam só em bens materiais, só querem ficar ricas e não respeitam o próximo. Não tem amor pro próximo, nem tampouco por Deus, né? E querem ficar rico, né? Se afasta de Deus e querem melhorar de vida. Pois, vocês que pensam dessa forma aí, se vocês não fizer como está aqui na Bíblia, não se apegaram com Deus, não fizer como está aqui, vocês não vão ter nada nesse mundo, nessa terra, porque tudo que vocês tiverem vai ser destruído pelo poder de Deus. Porque vocês não sabem o que acontece o dia de amanhã. Você tem que se apegar com Deus e não com os bens materiais. Porque se você se apegar com Deus, você irá para o céu com Jesus Cristo no dia da volta dele. E se você se apegar só a bens materiais, você não irá a lugar nenhum, a não ser por fogo eterno. É por isso que acontece essas coisas no mundo, está acontecendo tudo isso. Uns lugares se acabando sem chuva, seco, outros se acabando com chuva pesada, outros se acabando de guerra, igual lá em Israel agora, e a Palestina. Porque desobediência do povo a Deus, está aqui escrito na Bíblia. Tudo isso, aqui diz assim, tudo isso vai acontecer porque vocês imitaram os conselhos do rei e seguiram os conselhos deles. Por isso vou destruir Jerusalém e todo mundo. Ok, Deus está dizendo aqui, ó. Por isso eu vou destruir Jerusalém e todo mundo. Não é só Jerusalém não, o mundo inteiro. Vou destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar dos moradores da cidade. E vocês serão insultados por todos os povos. Aqui está dizendo, né? Que Deus está dizendo que vai destruir Jerusalém e todo mundo vai zombar deles, né? Hoje tem muitas pessoas pelo mundo aí já que estão zombando de Israel com isso, né? Mas isso não é coisa de se zombar, né? Porque a gente também não sabe daqui o que é que pode acontecer, né? Só Deus sabe. Aqui diz assim, ó. Aqui mais uma parte, a corrupção de Israel. Ai de mim, sou como um homem faminto. Que daqui está dizendo, Deus está dizendo, né? Sou como um homem faminto, que depois da colheita procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras, mas não encontrarão nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros foram colhidos no país inteiro. Não há uma só pessoa honesta, nenhuma que obedeça a Deus. Todos estão procurando matar uns aos outros. Cada um procura por o seu patrício, quer dizer, por a sua própria, cada um procura por a sua própria vontade, né? Por seu próprio parecer na cidade. Cada um procura por o seu parente, né? Na cidade, por seu próprio parecer. Quer dizer, que cada um aqui, né, a Bíblia diz que são todos desonestos. E cada um procura pelo seu patrício, quer dizer, procura por seu parente, procura por a sua própria vontade. Aqui a Bíblia diz que não há uma pessoa honesta sequer nesse mundo, não é só Israel, não, nesse mundo. A Bíblia está dizendo que não há nenhum honesto sequer. Todos nós somos pecadores, então nós temos que se apegar com Deus cada vez mais para poder ter nosso futuro no céu, né? Na salvação. E depois aqui na terra, na Nova Jerusalém, né? Ao lado de Deus. Todos estão prontos para fazer o que é mal. A autoridade exige dinheiro por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão satisfazer os seus maus desejos. Todos planejaram fazer coisas más. Aqui a Bíblia diz, né? Que as pessoas são más, desse mundo são más. Cada um procura em matar os outros. Não é isso que acontece aí?
As pessoas é só matar os outros, achar que é dono da vida de todo mundo. Quem pode matar é Deus, né? Que foi Ele que deu a vida, Ele que pode tirar. É só matar os outros, tirar a vida, né? E aqui está dizendo que todos prontos para fazer tudo que é mal. Autoridades exigem, né? As autoridades de hoje não exigem propina. Você passa no lugar e dá propina para as autoridades. Eles recebem propina dos outros para livrar pessoas que estão condenadas à justiça. A pessoa vai, mata o outro e tira a vida do outro. Vai lá, dá dinheiro para as autoridades soltam aquela pessoa, e o que morreu, que já era, né? Que fica do jeito que está. Recebe propinas para defender pessoas perigosas, né? Pessoas que só pensam em fazer maldade, que nunca pensou em fazer o bem a ninguém. Pô, você vê como é que está a justiça de hoje. Está aqui dizendo aqui na Bíblia, não é eu que estou dizendo não, está escrito aqui, ó. Como é que está a justiça de hoje, né? Defender pessoas erradas e não defende as pessoas de bem. Ganham dinheiro, aqui a Bíblia diz, todos os juízes, todos, autoridades, juízes, todos planejam fazer o mal, só o mal. Juízes recebem dinheiro, né? Para torcer a justiça, torcer o direito dos outros. Quantas vezes eu já vi isso, né? Juízes receber dinheiro para torcer o direito da pessoa que está errado e favorecer, torcer o direito da pessoa que está certa e favorecer a pessoa que está errada. Hoje o que vale no mundo é dinheiro. As autoridades, as pessoas são desonestas, são poucos que têm honestidade. O que deu dinheiro, eles dão até a vida por dinheiro, faz tudo por dinheiro. E esquece que Deus existe, né? Se apega só aos bens materiais, ao dinheiro. Eu quero ver quando é que eles vão dessa forma. Não vão a lugar nenhum, porque estão longe de Deus, afastados de Deus. Mesmo as melhores pessoas, as quais são mais honestas, não valem mais do que espinheiros, mas está chegando o dia. Aqui Deus diz que mesmo as pessoas mais honestas não valem mais do que espinheiro. O que é espinheiro? Quer dizer que espinheiro é aquele que você pisa em cima, te fura, te espeta. E são espinheiros, diz que as pessoas mais honestas não valem mais do que espinheiro. Isso é sério, isso é gravíssimo. Porque se as pessoas honestas não valem mais do que o espinheiro, né? Que o espinheiro, que significa que o espinheiro não vale nada, é só para furar, né? Te causar dor e danos. E os que não é honesto, vale o que então? Estão valendo nada. Se a gente que faz por onde ser honesto, a Bíblia diz que não vale mais do que o espinheiro. Porque Deus quer dizer que todos nós somos pecadores e falhos, fracos. E às vezes passa por cima das ordens de Deus para obedecer coisas que não pertencem a Deus, né? Que não agrada a Deus nem um momento, nem um pouco. Aqui está dizendo, mas vai chegar um dia que Deus vai castigá-los conforme os vigias dele. Isto é, os profetas anunciaram. Naquele dia haverá confusão geral. A Bíblia está dizendo que no dia que Jesus for julgar as pessoas aqui na terra, todos nós, haverá confusão geral no mundo inteiro. Não acreditam nos vizinhos. Aqui diz assim, não acreditem nos vizinhos, nem confiem nos amigos. Cada um tome cuidado, até com o que diz com a sua mulher. Aqui a Bíblia diz, né? Não acredite nos vizinhos, nem confie nos amigos. Cada um tome cuidado, até o que diz a sua própria mulher. Porque quantas mulheres aí, né? Não são todas, né? Mas quantas mulheres aí, os maridos não deram cabo da vida dos próprios maridos, né? Deram cabo da vida dos próprios maridos, mandou matar os próprios maridos, né? Para ficar com bens materiais deles, mesmo com dinheiro, com fazendas, coisas, com bens materiais. Por quê? Porque o marido contou que tinha um dinheiro guardado, isso e aquilo. Isso foi o suficiente para mandar acabar com ele. Por isso que a Bíblia diz, tenha cuidado para o que fala até com sua própria mulher. E não confie em ninguém. Aqui a Bíblia está dizendo, não confie em ninguém. Porque todos trabalham para fazer o mal. A pessoa mesmo, às vezes, pode fazer o mal até mesmo sem pensar. Soltar alguma coisa da boca que não devia falar, não deveria ter falado, sem pensar. Quando for pensar, já falou, né? Aí já é tarde. Pois hoje em dia os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem às mães, e as noras
brigam com as sogras. E os piores inimigos de qualquer pessoa são os próprios parentes. Aqui a Bíblia diz que os filhos desprezam os pais, as filhas desobedecem as mães, e as noras brigam com as sogras. E os inimigos de qualquer homem são os da sua própria casa. Quer dizer que os dentro da própria casa da gente são os maiores inimigos da gente, né? Dependendo da criação deles, são os maiores inimigos da gente, se não forem bem criados. Porque quantas vezes a gente já viu aí notícias de filhos, né? Que dão fim nos próprios pais, nos tios, no próprio irmão. Porque muitas vezes por causa de besteira, coisa que não tem futuro, bens materiais ou por nada mesmo. Só a fim de fazer o mal mesmo. A Bíblia fala tudo isso, está tudo aqui escrito na Bíblia, mas muitos não pregam isso, né? Não falam a verdade. Eu, porém, ponho a minha esperança em Deus, o Senhor, e confio firmemente que Ele me salvará do... Oh, meu Deus, me atenderá. Aqui ele está dizendo, eu ponho minha confiança somente em Deus, acredito que Ele me salvará. Ele diz, oh meu Deus, oh meu Deus, me atenderá. Está dizendo, Deus me atenderá. É isso que a Bíblia diz.